Olá, tudo bom? Desculpa, olá estranhos, tudo bom com vocês? Mais uma segunda-feira falando de Legacy aqui neste canal. Para os mais íntimos, lelé. Hoje a gente vai conversar sobre o penúltimo episódio dessa terceira temporada. Um episódio que eu já estava extremamente preocupada. No vídeo passado vocês viram que eu assisti o teaser e já estava morrendo de vergonha desse episódio. Eu gostei do episódio? Não, eu não gostei do episódio. Eu já imaginava que eu ia sentir vergonha alheia sim, porém ele não foi tão ruim quanto eu imaginava que seria. Tiveram sim seus pontos positivos, principalmente com duas aparições que eu surtei, mas eu surtei e não foi pouco não. Mas chega de enrolação e bora falar do episódio da semana. Meu Deus, fui tentar fazer uma Hope Michelson desse episódio, tô parecendo uma Hope da 25 de março, só se for. E esse negócio tá cheio de pó que eu não uso. Antes de começar a falar do episódio hoje, eu tenho outro recado para falar para vocês. Como eu já havia falado para vocês, a CW cortou os 4 últimos episódios aí dessa terceira temporada, que seriam 20 episódios, e aí agora serão apenas 16. Porém, a boa notícia é que a quarta temporada vai chegar no dia 14 de outubro, então a gente nem vai esperar tanto tempo assim, vai. É até bom que eu vou ter aí esses meses para poder descansar, porque Legacy, gente, me dá um trabalho. Os fãs de Legacy me dão um trabalho. Recado dado, então bora falar do episódio. E eu queria começar falando sobre o MD. Sim, esse personagem que cada dia que passa, eu me apaixono mais. Eu não sei porque eu amo tanto assim o MD, mas eu acho ele muito carismático, muito engraçado, muito fofinho. Então ele é sim um dos meus personagens preferidos e eu fico muito feliz com todo o desenvolvimento que ele teve nessa temporada, porém eu tô sentindo falta da amizade dele com o Ethan, não vou negar. Mas a parte boa é que ele voltou pra escola Salvatore e voltou a ser amiguinho do Caleb, outra amizade que eu gosto muito. Mas eu acho que eles podem formar um trio com o Ethan, né? Com certeza será incrível. E Legacy já tá forçando o Jed até demais, né? Como cara engraçadão, como cara bobão e ao mesmo tempo gostosão. E não tá colando pra mim. O Jed, ele me incomoda. Pra vocês terem noção, o Jed tá começando a chegar no nível de Matt Donovan pra mim. Eu sei, coitadinho do Jed. Mas eu juro que ele tá... Nossa, gente, eu tô começando a ficar muito irritada porque a série tá forçando demais esse personagem. Ele poderia ser muito interessante, mas não rola. Mas ok, o MD, ele volta pra escola e o Caleb não quer saber. O Caleb ainda tá puto da vida até o Alaric fazer eles trabalharem juntos. Eles vão procurar aquele monstro que quase matou o Dorian, que poderia ter matado. O Dorian tá no hospital e eu já fiquei decepcionada, porque a gente tinha uma teoria que a Helena ia aparecer nessa temporada, que ela ia aparecer no hospital, porque eles estavam procurando alguns figurantes, algumas pessoas para poder fazer uma cena no hospital, e foi essa cena pelo jeito, né? Que bela bosta! Todo momento eu ficava, ai, Helena deve estar em algum lugar aí trabalhando nesse hospital. Mas isso até que foi bom pra juntar o MD e o Caleb de volta. O Caleb acabou abrindo o coração dele, falando que ele ficou muito chateado com essa amizade aí do MD e do Ethan, deles serem os super-heróis sem chamar o Caleb, né? Ou seja, ele tava com ciúme sim da amizadezinha do MD com o Ethan. E por isso que o Ethan tem que virar logo um vampiro para eles se tornarem um trio de vez. Porém, eu confesso que essa foi a história que eu menos me interessei nesse episódio. Torci pro Dorian morrer, ele não morreu. E aí, no final, a Emma veio, ficou colocando toda a culpa em cima do Alaric. Aí o Alaric xingou ela, falou sua louca, o Dorian que quis e não sei o quê. Porém, foi a parte mais chatinha desse episódio. Então já bora falar do que interessa, bora falar aí da história das gêmeas e da Hope na história de Star Wars. Ai, gente, que decepção, que vergonha alheia, meu Deus do céu. Sim, Legacy já teve episódios piores. Eu achei que a vergonha seria muito maior, porém, né?
Vida que segue. E aí o que já era muito evidente é que as três ainda estavam muito loucas e por isso que toda aquela história surgiu. Mas a surpresa foi que aquela história era criada pela Lizzie quando criança. Logo, a Josie acaba assumindo que ela também meio que criou algo dessa história aí, que leu o diário da Lizzie, e mais pra frente a gente acaba descobrindo que também tem uma fanfic da Hope dentro da história da Lizzie. Eu não gosto de episódios que viajam demais. Eu acho que esse episódio, ele acabou perdendo a emoção que ele poderia ter tido. Foi um episódio que eles mostraram muito os sentimentos das três meninas quando eram crianças. Com isso, a gente acabou entendendo um pouquinho melhor o lado de cada uma delas, de toda essa treta aí com a Hope, dos ciúmes delas com a Laurick e a Hope, e por que aconteceu tudo que aconteceu. Porém, eu acho que poderia ter sido um episódio muito mais emotivo, um episódio muito mais interessante, porém toda essa fantasia de Star Wars, toda essa viagem acabou tirando um pouquinho a emoção desse momento. No decorrer da história, então, a gente vai vendo o quanto a relação da Hope e do Alaric afetou a vida das meninas. Por isso que eu falo pra vocês que eles contaram de uma forma muito rasa e muito superficial, porque nesse episódio a gente acabou descobrindo que as gêmeas não sabiam direito o que era Hollow e como isso afetou a vida da Hope. E aí, com isso, eu já lembrei de toda aquela situação em The Originals, quando as gêmeas ajudaram o Klaus a tirar a Hollow toda da Hope. E aí o Klaus se matou no final e não sei o quê. Porém, eu tava lembrando do contexto de tudo isso. A Caroline é a pessoa que vai lá conversar com a Laurick e tentar convencer ele de deixar as gêmeas fazer tudo isso e participar da magia, porque elas eram as únicas capazes de poder sugar toda a magia e tal. Só que o Alaric, ele colocou as gêmeas meio que em uma bolha de proteção. Só que eu acho que Legacy acaba não falando isso de uma forma bacana. Eu acho que sempre deixa muito no ar e acaba não desenvolvendo tanto isso. O Alaric é um personagem que ele já sofreu muito e as próprias gêmeas já quase morreram inúmeras vezes. Então ele tem muito esse negócio de proteger elas a todo custo. É claro que ele tá extremamente errado de ter dado muita atenção pra Hope e tal. Porém, o Alaric nesse momento ele não aceita, ele briga com a Caroline, dá mó treta, justamente porque ele nunca quis deixar as suas filhas ali meio que no perigo. Então Legacy em vários momentos já acabou até mostrando o quanto as gêmeas são mimadas, entre aspas. Os personagens acabam vendo elas como pessoas mimadas, que tem o pai ali, que é o diretor da escola, que tá sempre protegendo elas. Então isso, na verdade, que o Alaric fez, acabou mais prejudicando elas do que ajudando. Justamente porque se elas soubessem tudo o que estava acontecendo, se elas entendessem melhor a história da Hope, com certeza elas seriam amigas, pelo menos eu acredito. Eu acho que as coisas seriam muito diferentes, porque agora a gente vai vendo que elas estão entendendo mais o lado da Hope. A todo momento que a Hope tentava falar sobre a história e que a Hope começou a falar que ela criou essa história para elas serem amigas, a gente consegue perceber na cara da Lizzie e da Josie o quanto elas amam a Hope hoje e como elas cresceram e como elas entendem agora. Se o Alaric tivesse sido sincero desde o começo, com certeza as coisas seriam diferentes, mas tem essa coisa de proteção que eu também super entendo. Então, toda essa história e todo o desenvolvimento de personagem, eu acho que você tem que assistir as 3 séries para poder entender toda a história do Alaric lá em The Vampire Diaries, a história da Hope em The Originals e juntando com a história de Legacy. Aí, com isso, eu acredito que você vai entender um pouquinho melhor o lado do Alaric, o lado da Hope e o lado das gêmeas também. Tanto que nesse episódio, as filhas dele escreveram ele como um vilão traidor, porque estava sempre ali do lado da Hope, e a Hope também era vilã. Já na história da Hope, o Alaric veio como um herói, porque de fato ele é um segundo pai para ela. Tem um momento que a Hope acaba meio que explicando também sobre o amor todo que ela tinha pelo Lando e toda essa fissura que ela tinha, e aí com isso, nesse episódio, a gente consegue entender muito melhor os sentimentos que a personagem
estava tendo no decorrer desses primeiros episódios da terceira temporada, porque ela acaba falando que pelo menos uma vez na vida ela queria amar uma pessoa que ela não ia perder, então por isso que ela ficou tão ali em cima do Landon. Confesso que quando falaram a palavra Hollow, eu me arrepiei todinha, porque eu já lembrei do Klaus Mikaelson, e aí já deu um desespero no meu coração. Por isso que eu falo que eles tiraram a seriedade e a emoção que esse episódio poderia ser sem esse negócio de Star Wars. Porque, mano, o episódio tava falando sobre as perdas da Hope, tava falando sobre os sentimentos das gêmeas em relação a Hope, o fato das gêmeas nunca terem ficado do lado dela, mesmo ela perdendo os pais, porque elas não sabiam tudo que a Hope passou, não sabiam direito sobre a Hollow, nem nada do tipo, então acabou ficando meio que bobo, justamente pelo contexto do episódio, pela forma que eles montaram o episódio. Porém, a grande surpresa desse episódio, que, meu amigo, eu não estava pronta para este momento, foi a aparição da Summer Fontana, a minha Hopezinha criança, meu Deus! Eu surtei muito quando eu vi essa garota. Quando ela pulou e eu vi só essa parte aqui dela, só a boquinha, eu já gritei porque eu já sabia que era a Summer. Reconheço essa menina de longe. Meu Deus do céu, a Summer apareceu. E é muito louco porque eu sei que elas são a mesma personagem, né, teoricamente, mas parece que foram duas Hopes diferentes, entende? Eu tenho um sentimento muito diferente da Hope criança do sentimento que eu tenho pela Hope adolescente. Eu amo as duas, mas parece que de fato a gente teve duas personagens diferentes, mas foi uma só. E aí, ai meu Deus, ela começa a contar a história que depois de destruir a Hollow, a família dela vai buscar ela, que os pais dela vai aparecer, e aí foi tão triste. A própria Hope tendo que contar pra Hope criança que aquilo não ia acontecer. Mano, eu sofri, porque parecia que o Klaus tinha morrido de novo, que a Hope tava perdendo ele de novo, sabe? Lembrei até mesmo de uma cena que sempre me arrepia todas as vezes que eu assisto, que é quando o Klaus se despede da Hope criança, né? E aí ela fica gritando, Dad! Dad! Esse episódio só me fez ter mais saudades de The Originals, tá? Se essa era a intenção deles, eles conseguiram. Nessa história também, ela acaba falando que ela não era a Hope Mikaelson, ela é a Hope Marshall, que é aquele momento que na escola Salvatore ninguém sabia que ela era da família Mikaelson, até porque o Klaus era um grande vilão, ele ainda estava vivo, então a gente tem essa lembrança de The Originals também. Então por isso que mais uma vez eu digo que esse episódio poderia ter sido muito, muito, muito diferente se não fosse toda essa fantasia de Star Wars. Com certeza seria um episódio muito especial para os fãs de The Originals. Acabou nem sendo tão comovente assim por conta disso. O único momento que eu chorei de fato, que eu fiquei muito emocionada, foi justamente esse momento da Hope contando que já destruíram Hollow, mas infelizmente os pais dela não iam aparecer, afinal o Klaus e a Hayley morreram. Nesse momento eu também não sei se vocês repararam os olhares da Liz e da Josie pra Hope. De fato parecia que elas estavam se sentindo meio culpadas por não saber que a Hope estava passando por tudo aquilo naquele momento, e elas sempre com ciúmes do Alaric, então elas conseguiram entender melhor essa relação da Hope com o Alaric, então por que o Alaric se aproximou dela e por que ele protegia ela tanto assim, sabe? Então eu acho que foi um episódio de fato das personagens se conhecerem melhor. E falando em se conhecer melhor, a Hope acaba entendendo tudo o que estava acontecendo. Aquele vilão mascarado ali é o vilão da Hope, a pessoa que ela mais tem medo. Porém, essa história foi meio que atualizada. Pra Hope criancinha, aquele vilão era a Hollow, que era o que ela passava naquele momento. Porém, atualizando a história, a gente descobre que o ser que a Hope mais tem medo na atualidade é
Malivor. E aí com isso ela consegue entender toda a história e ela se transforma em uma tríbida completa nessa história e consegue matar Malivor, já mostrando o que vai acontecer, né, amigos? Vem aí, Hope Tríbida, vem aí finalmente. Quando ela consegue destruir Malivor, ela acaba voltando aí pra vida real, todas elas na verdade, e aí ela já começa a entender o que tinha que fazer. E assim, eu acho bem complicado que os personagens, eles sabem que a única solução, que a melhor solução é de fato ela se tornar uma tríbida. Só que eles não têm coragem de falar. Eu digo isso porque todo momento que a Hope fala, não, eu tenho que me tornar uma tríbida completa, não sei o que, a gente consegue perceber pelos olhares dos personagens que eles sabem que aquilo é verdade, que ela realmente tem que fazer isso, mas eles não querem justamente por amar a Hope. E aí elas acabam falando que apesar da Hope na história ter se transformado em tríbida completa, ela lutou com o Malivor sozinha, só que na vida real não ia ser assim, que elas estariam ali lado a lado, mas eu acho que isso já indicou que sim, nessa temporada ainda a Hope vai se tornar uma tríbida completa. E eu tô muito feliz com isso e triste ao mesmo tempo, porque eu comecei a pensar em várias teorias sobre o que vai acontecer daqui pra frente e eu acho que de fato a Hope vai se transformar em uma tríbida no próximo episódio. E por isso que eles podem ter decidido que o próximo episódio pode também ser um final de temporada. Só que a minha teoria é que no próximo episódio a Hope vai se transformar em uma tríbida completa, ou a gente vai imaginar isso. Eu acho que o final do próximo episódio vai ser muito aberto, tipo assim, será que a Hope virou uma tríbida completa ou não? E aí, como faltariam mais 4 episódios para poder encerrar essa terceira temporada, eu acredito que o episódio 20 seria com a morte de Malivor, entende? E aí, isso vai empurrar para a quarta temporada, para ele morrer só na quarta temporada. Isso me preocupa também, porque eu acho que a história de Malivor poderia e seria encerrada nessa terceira temporada e teríamos um novo vilão aí na quarta, mas infelizmente por esse corte de episódios o negócio vai ser empurrado com a barriga por mais tempo. O meu medo é que eles mudem de opinião, que os roteiristas pensem, eu acho melhor empurrar mais Malivor aí, não vamos matar ele não, sabe? Esse é o meu maior medo. São muitos meses pra eles pensarem, gente, então eles podem pensar merda. Apesar que esses 4 últimos episódios já foram gravados, né? Que vão pra outubro, então eu acho que não dá pra mudar tanto de ideia assim, só se eles gravassem algumas coisas de novo. Mas vamos torcer. E não sei, eu tô com uma teoria aí que eu já vou falar pra vocês, porque eu preciso falar antes sobre uma aparição que a gente teve no final do episódio. Eu não disse que o Clark tava vindo, só que eu não imaginava que ele ia aparecer assim, de toalha, gente, do nada. Oh, meu Deus, avisa, Legas, pelo amor de Deus, avisa, que delícia de homem, fiquei chocada. Eu sabia que era ele, no momento que elas estão seguindo ali as pegadas, eu já fiquei gritando, é o Clark, é o Clark, é o Clark, e realmente era o Clark. E a minha teoria é que no próximo episódio a Hope vai querer se transformar em uma tríbida completa a qualquer custo, só que ela sabe que ninguém ali vai querer ajudar ela, entende? Ela sabe que o Alaric não vai querer, que a Josie e a Liz não vai concordar, então eu acho que ela vai atrás da Cleo, então por isso que ela acaba pegando ali a Cleo e o Landon. Na promo que a gente vê do próximo episódio, é isso que acontece. O episódio deu meio que a entender que a Cleo e o Landon estão juntos, mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que foi só uma trollagem mesmo, tipo no teaser desse episódio em si, que mostra a Liz e o Ethan beijando, e claramente aquilo era alucinação, eu já imaginava isso. Porém, eu acho que a pessoa que vai ajudar a Hope a se transformar em uma tríbida completa é o Clark. Então eu acho que ela vai atrás da Cleo, do Clark, enfim, para poder ajudar ela nessa missão, porque as outras pessoas que a amam não vão deixar ela fazer isso. Eu falo isso porque o Clark, ele tem essa coisa de querer destruir Malivor e ser livre e não sei o que, então pode sim acontecer dele acabar se juntando com a Hope nessa missão e aí a gente ter uma aproximação desses dois.
Tô muito triste que essa temporada vai acabar no próximo episódio, não vou negar. Principalmente agora que a gente tem o Clark de volta, né? Esperei essa temporada inteira pra esse homem voltar e aí ele volta no final do penúltimo episódio da temporada. Isso não se faz, Legacy. Isso não se faz. Mas enfim, gente, nem tem tanta coisa assim pra falar desse episódio. Foi um episódio mais de emoção mesmo. Foi um episódio muito especial por ver a Summer fazendo a Hope de novo. Que saudade que eu tô de The Originals, que saudade que eu tava dessa criança. Fiquei até com vontade de assistir a série de novo, viu? Mas e você? O que você achou desse episódio? Você gostou? Você não gostou? Ou você, assim como eu, achou bem mais ou menos? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda muito. Não se esqueça que toda segunda-feira às 5h30 a gente tem uma live no canal Todas Geek pra poder falar do episódio. Então, se eu esqueci de falar alguma coisa nesse vídeo, corre na live 5h30 que provavelmente eu vou falar. Aproveita também e me siga nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!